Amém, pastor Anderson? Queridos, é uma honra receber o pastor Anderson. Ontem Deus falou de uma forma poderosa. Eu falava com ele que o pessoal às vezes pensa que o Anderson Silva é o lutador de MMA, mas esse aqui bate muito mais do que o Anderson Silva. Mas uma grande surra nós levamos ontem, mas foi uma grande bênção. Uma honra muito grande receber você aqui. Deus te abençoe e fica na liberdade. Deus te abençoe. Paz, irmãos. Só um minutinho, tá? Que é um assunto importante aqui. Obrigado. Ontem, quem estava aqui ontem? Quem não estava aqui ontem? Amém. Ontem eu não falei nada sobre mim, né? Estava um pouco atribulado, continuo atribulado. Hoje eu entendo um pouco melhor porque eu estava tão pressionado ontem, né? A irmã que eu falei ontem, que é minha intercessora em São Paulo, tia do rapaz que joga no Corinthians, que eu te falei. Todos esses projetos apostólicos e missionários que eu me envolvo é vespeiro, né? É vespeiro social, é mexer com o que não deve ser mexido, falando do politicamente correto. Aí eu acabei de fazer uma postagem, uma moça foi ali e foi bem pontual, né? Nós precisamos começar a orar pelo pastor, porque vai chegar aos ouvidos de quem não interessa chegar. Aquilo que eu falei ontem, vai vir a boa perseguição, e o pessoal não perdoa, não. Então, ore por nós. Ore pela minha vida, pela minha família, pelo meu ministério. Medo a gente não tem, não. Se for para sair na porrada no sentido espiritual, vamos para cima. Mas nunca é agradável ser pressionado e nem insultado, né? E acho que isso vai vir de graça. Então, o irmão que eu citei ontem acabou de entrar na sala de cirurgia lá em Recife. Vai tirar as próteses hoje à noite ainda. Aí isso chega no ouvido de um militante e aí pode ter certeza que amanhã eu estou no jornal da sua cidade. E o pessoal batendo, investigando e por aí vai. Porque eles permitem empoderamento, mas eles não permitem arrependimento. Empoderar pode, se arrepender não. Aí eles vêm com tudo para cima. Mas Deus é bom. Pastor Heron, que honra a sua presença. Obrigado, viu? Pastor da Ondadura. Você conhece, pastor? Aquilo que eu falei ontem, Jesus está bravo ou não? Tá andar? Eu e o pastor Heron somos pastores. Porque Jesus está bravo demais com a religião. Está bravo demais com o terno e com a gravata. Aí vai levantando os improváveis. Os que não são para confundir os que são. Meu nome é Anderson, não me apresentei ontem, me apresento hoje. Sou pastor da Igreja Vivo por Ti em Brasília, casado com a Keila, pai do Paulo, do João e do Tiago. A gente desenvolve alguns projetos, além da igreja local, a gente não mistura, porque a gente entende que a igreja local anda num ritmo e às vezes as pessoas não querem sair daquele ritmo. Então nem toda igreja é... Pastor Elmi, gente, também é pastor. Levanta aí, Elmi. Jesus está bravo, não está? Só gente boa.
Tati, que honra. O que é que eu estava falando? Que nem toda igreja ela é apostólica. E o pecado da igreja é isso. Ela se tornou pastoral, mas não há respaldo bíblico para ela ser pastoral. Ela é profética e apostólica. Pastoral é um mero detalhe. Então a igreja perdeu seu DNA e se fundamentou na doutrina pastoral. Por isso que a igreja se interessa bem pouco pela cidade, pelos problemas, porque ela passou a existir para ela mesma. Ela passou a existir para resolver o problema da mesma pessoa 30 vezes. Aí ela perdeu o ritmo da cidade, entendeu? Então, por exemplo, você tem anos de cristão. Problema no seu casamento é o que você não deveria ter. Isso me choca bastante, isso me escandaliza muito. Pastor, não podemos ter problema no nosso casamento mediante sua idade espiritual, não. Porque a vida nunca é sobre o outro, a vida primeiro é sobre Deus. Então, se eu cumpro o primeiro mandamento me habilitou ao cumprimento do segundo. Então, se eu estou com 20 anos de fé e ainda tenho as mesmas crises no casamento, é porque Deus é mais um ídolo do que o Deus de Israel. E nem o ídolo responde, todo ídolo é mudo. Então, se há 20 anos eu adoro um ídolo, esse ídolo não me transformou, por isso que eu não consigo ter um casamento bom. Mas se eu estou adorando o Deus de Israel, 20 anos depois de minha conversão, eu sou mais semelhante a Jesus do que a mim mesmo, do que a Adão. Porque eu sempre digo, se o texto de Coríntios diz que tudo se fez novo, até o pecado é novo, amado. Então, se é o mesmo depois de 20 anos, tem alguma coisa muito errada na sua vida. Até o pecado já deveria ser outro. Se é o mesmo, você está com um problema. Mas eu estava me apresentando. O que eu estava falando antes de falar tudo isso? Ah, tá. Porque o apostólico, que é a visão mundial do evangelho, ofende aquele que tem uma visão limitada da igreja local, que é uma mentalidade pastoral. Eu não posso falar isso para as minhas próprias ovelhas, mas como vocês não são ovelhas da minha igreja, eu posso falar, e depois o pastor vai lá e me desprega. Penso eu, quem despertou para o DNA da igreja, que é o DNA profético e apostólico, é alguém que vive como águia, ele vê o mundo. E quem vê o mundo não consegue retroceder para caber numa caixa. Não que a pastoral seja um problema, mas a visão sempre é global, nunca é local apenas. Mas quem teima numa visão restritamente local é uma codorna. E uma codorna não vê nada além do próximo passo. A codorna sempre vai reclamar porque não gostou da cor da parede que foi pintada a igreja. E a águia está preocupada com política, economia, está preocupada com um problema lá em Israel, está preocupado com um problema lá na Bolívia. Uma águia é assembleano, mas também é presbiteriano, mas também é da Igreja Universal do Reino de Deus. Porque toda a casa do Pai, para quem amadureceu, é seu problema. Então eu fiz um acordo com a minha liderança. Para não ferir ninguém, nem ser ferido, deixa a codorna, mas também deixa eu voar. Nenhum problema, a codorna também está salvo. Vai para o céu, é de Jesus. Mas não dá para você estar dando explicações toda hora. Para aquilo que já é óbvio, para aquilo que já é bíblico, para aquilo que está no coração de Jesus. Então eu dividi a igreja. Quem trabalha na plataforma pastoral, quem trabalha na plataforma apostólica, todo mundo vive em paz. E nessa apostólica a gente desenvolveu algumas coisas que são caras demais ao nosso coração, que é principalmente o trabalho com pastores em depressão, família pastoral em desgaste. O número é altíssimo. Meu sonho é arrumar
um patrocinador, se você estiver aqui, eis que eu te digo. Eu quero construir um lugar para que famílias sacerdotais sejam recuperadas emocionalmente e espiritualmente. Esposa de pastor é tão invisível que nem tem nome. Esposa de pastor não tem nome. Já percebeu? Filho de pastor não pode pecar. Não é humano. O seu é, mas o dele não é. Então, nem todo pastor que está sorrindo na plataforma domingo está bem. Jesus não teve, amado. Diz, a minha alma está amarga até a morte. Paulo disse, chegamos a desesperar da própria vida. Então, o ofício é solitário. E por que é solitário? Porque todo mundo pensa que o pastor está sempre acompanhado. Por todo mundo pensar que o pastor sempre está acompanhado, o pastor sempre está sozinho. Se o pastor comprar o carro, ele está roubando a igreja. Se ele não tiver carro, Deus não está com ele. Esse é o nível de maldade do rebanho. Olha, o pastor comprou um Corolla, está roubando. O pastor tem um Chevette, vou sair da igreja. Deus não está com um pastor atribulado desse. Então, se você é pastor e está aqui, eu tenho uma boa notícia para te dar. Ovelha morde, você vai sofrer sim. Você só tem que desenvolver uma inteligência emocional para poder sobreviver à maldade do ser humano. Que é coisa antiga. É coisa da natureza adâmica. Então, esse projeto se chama Missão Imersão. Nós estamos fazendo conferências em todo o Brasil para gerar consciência que a depressão, e nem toda ela é espiritual, e às vezes não tem nada de espiritual. E hoje a gente tem uma rede de 100 voluntários cadastrados, médicos cristãos, psiquiatras cristãos, psicólogos cristãos, psicanalistas cristãos, espalhados por toda a nação. Então, enquanto a gente não encontra o patrocinador para comprar a chácara e construir o lugar, a gente faz o atendimento socorro. Então, uma jovem nos ligou de Belo Horizonte. Meu pai é pastor, está querendo se matar. Então, nós temos voluntário em BH, a gente aciona e essa equipe vai até ele. Então, o nosso objetivo é construir o lugar. Enquanto não construímos, a gente vai se movendo como dá. Até agora, a gente só pagou conta, mas não é despesa, é investimento. Sabe por quê? Porque nós cremos num futuro e definitivo avivamento. Mas Deus não pode usar um exército doente, nem um exército ferido. Então, curar a alma do pastor, dignificar a família sacerdotal, investir, cuidar. Amado, é melhor o seu pastor tendo muito do que o seu pastor não tendo nada. Muda a sua mente. Então, é melhor o seu pastor bem do que o seu pastor mais ou menos. É melhor ele ganhar 100 mil reais de salário do que ele não ganhar nada. Muda a tua cabeça, irmão. Pastor atribulado não é medicina para ser ninguém. Pastor lutando para sobreviver não consegue cuidar bem de um rebanho. Perguntam para mim, o que você acha? Pastor fulano de tal ganha 1 milhão. Eu quero ganhar 10 se você tiver para me pagar. Porque eu não sei se ele sabe o que fazer. Eu sei muito bem o que fazer. Então dá uma olhadinha, tem um site missãoimersão.com ou no Instagram, Missão Imersão. Apóstolo Luiz Hermínio é nosso parceiro. Pastor Luciano Subirá também já ministrou aqui de Curitiba. Pastor Carlito Paz. Está todo mundo indo. Pastor Paulo Mazzoni vai ministrar na nossa próxima agora em março em Brasília. Pastor Lucinho Barreto também vai estar com a gente em março. Pastor Tiago Brunet também vai estar com a gente em março. Então está todo mundo entendendo que não é espiritual, que é uma questão urgente, que precisa ser tratada com muita atenção e muito carinho. Amém? Nós desenvolvemos o projeto Noem, tudo isso é aquém da congregação, tá bom? É mobilização independente da nossa igreja local. Nós temos o Noem, que é um trabalho sobre sexualidade humana, discipulado de homossexuais, resgate de transexuais. Então, posteriormente, se você conhece travestis ou transexuais arrependidos, sem igreja para congregar, ou querendo tirar próteses femininas que colocaram no corpo,
pode entrar em contato direto com a gente. Nós temos médicos voluntários em qualquer lugar do Brasil para fazer a cirurgia. Temos só que pagar anestesista e hospital. Mas médico a gente tem de sobra para fazer isso. Desenvolvemos um projeto no Nordeste, chamado Leões Nordestinos. Como eu disse ontem, eu sou do Nordeste. Nós levamos água, dignidade, mantemos missionários lá. E a partir do ano que vem nós iremos fazer escola sobre empreendedorismo. O nordestino precisa mudar a mente, como Deus mudou a minha. Mudando a mente, revoluções são possíveis. Então a gente vai levar escolas de empoderamento social para o Nordeste brasileiro. E por último, deixa eu ver se eu lembro. Acho que é isso. A gente também desenvolveu um conceito. Se você é empresário e se interessa, conversa com a gente depois. Nós recebemos a doação para esses projetos missionários, mas não mais investimos o recurso direto no campo missionário. O Senhor nos deu uma ideia, e a ideia se chama empreendedorismo missional, como gerar riquezas para a glória de Jesus. Então, com as doações, nós abrimos empresas, porque elas darão sustentabilidade ao conceito missionário. Quando a gente enviar o missionário para o Nepal, ele não vai formado pela agência missionária. Nenhum problema, mas eu não creio na agência missionária. Ela só substitui a omissão da igreja. Mas se a igreja se reconhecesse como agência missionária, a agência missionária não existiria. Então, o meu trabalho é para fechar, no bom sentido, as agências missionárias. E toda igreja assumir responsabilidade como a única agência missionária que deveria existir. Então, é um conceito errado que o missionário é aquele que abriu mão da sua carreira para virar alguém que faz artesanato e vive de doação. Isso é um conceito extremamente equivocado. Quando a gente diz que alguém é missionário, na nossa cabeça chega a vir uma piedade do sujeito. Que a gente já sabe que ele está sofrendo financeiramente, não é? Mas por que não vem na nossa mente logo um impulso que ele pode ser médico, advogado, empresário, ou sim, alguém que desistiu de tudo? Qual o problema? Jesus também faz isso. Mas não tem um contraponto. Ninguém diz, esse aqui é missionário. Não vem na nossa cabeça, ele é professor. Vem, alguém que Jesus acabou com a vida. Por isso que quando o assunto é missionário, a gente só anda por dó e nunca por consciência. Piedade, compaixão. Então o que nós queremos fazer? Mudar essa lógica. Movimentar a empresa, movimentar dinheiro, conectar. Nós abrimos 3 empresas já em Brasília e uma delas é uma empresa conectiva com outras empresas. E a gente vai gerando novas clientelas para as empresas conectadas, novos lucros, expandindo, e quando o jovem da aba foi enviado para o Nepal e ele é fotógrafo, ele não vai só para ser missionário, ele vai para abrir a empresa em fotografia, no qual ele é sócio. A empresa é dele e também do grupo missionário. 50% é dele, 50% é nosso. Ele não depende de doação e a gente continua a movimentar recursos para expandir. Daqui a pouco a gente tem 500 empresas, 50 milhões mensais e expulsando o diabo de muitos lugares aí do mundo. Então, ore por nós, amado, que eu sou do jeito que você está vendo. Eu fui, como eu disse ontem para você, eu estava passando fome no Nordeste alguns anos atrás. Eu fui consultar uma das minhas contas esse mês. Fiquei muito triste, mas muito feliz ao mesmo tempo. Eu fui pegar o saldo do mês e o saldo do mês deu quase 100 mil reais. Mas eu pedi o saldo estava 23 centavos. Aí eu fiquei triste, porque eu disse, cadê esse dinheiro? Aí Jesus perguntou, o que você orou para mim quando saiu do Nordeste, há 15 anos atrás? Que tudo aquilo que o Senhor fizesse em mim, por mim, o Senhor poderia fazer através de mim. Mande tirar o extrato, para onde foi esse dinheiro? Aí eu pedi o extrato para onde foi o dinheiro. Aí Jesus Cristo disse, sorri, alguém está dormindo melhor. Não foi para o teu ego, não foi para a tua vaidade, foi para alguém dormir melhor.
alguém está dormindo melhor. Está faltando alguma coisa na sua casa? Tá não. Seu filho tá? Não. Então, que tal continuar agradecendo para continuar recebendo, ao invés de reclamar que eu levei quase 100 mil reais que não é seu, é meu. É porque é escandaloso, né? Porque nordestino, faminto, como eu fui, trabalha com quantidade. Eu sempre brinco, né? Quando a gente tem a mente de pobreza, a gente quer achar o restaurante que 3 quilos de comida é R$ 1,99, porque a gente é desesperado. Como eu disse ontem, quando um pobre senta numa mesa, ele agradece pela comida, porque o bicho é tão esfomeado que se na cabeça dele, se ele não orar, Deus vai amaldiçoar e ele não vai ter o que comer no outro dia. Ele não agradece pela comunhão, ele não agradece pela pessoa que está com ele na mesa, ele agradece pela comida, que ele é um faminto, desesperado, que trabalha pela quantidade, quanto mais, melhor. E quando você vai evoluindo um pouco, você trabalha com qualidade, não pela quantidade. E foi o que o Senhor disse, qualidade, meu filho. Não está na sua mão, mas alguém está dormindo melhor por causa disso. Deus é bom. No final eu falo sobre o livro, tá? Abra sua Bíblia em Malaquias, capítulo 3. Verso 7. Desde o dia dos vossos pais, vos desviastes dos meus decretos, e não os guardastes. Voltai para mim, e eu voltarei para vós, diz o Senhor. Mas perguntais, como devemos voltar? Pode um homem roubar a Deus? Todavia vós me roubais e ainda perguntais, como te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Estais debaixo de grande maldição, pois me roubais, a nação toda me rouba. Trazei todos os dízimos ao tesouro do templo, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. E vede, se eu não vos abrirei as janelas dos céus, e não derramarei sobre vós tantas bênçãos, que não conseguireis guardá-las. Por vossa causa também repreenderei a praga devoradora, e ela não destruirá os frutos da vossa terra, nem as vossas videiras no campo perderão seu fruto, diz o Senhor. Pai, obrigado pela tua palavra, ela é vida, luz, paz e prosperidade, Senhor. Te agradecemos e te louvamos. Amado, hoje eu quero tirar todo o pavor que você tem nesse texto. Eu quero tirar de você todo o medo e fazer com que esse texto seja o texto mais amado da Bíblia, no qual você possa mesmo comparar João 3,16. O texto mais conhecido e o texto mais amado da Bíblia é João 3,16. E o texto mais apavorante da Bíblia é Malaquias 3. O pastor manda você abrir, você fica em conflito consigo mesmo. É sério que esse pastor tão bem resolvido mandou abrir Malaquias 3? Ele parece tão diferente, mas ele vai usar das mesmas velhas táticas. Querida, é porque você não tem como amar um verso sem conhecer a Deus, sem ler o capítulo, sem ler o livro, sem ler a Bíblia. Quando você cumpre todos esses processos, você passa a ter alegria no livro. O livro é vivo, o livro é uma pessoa. O livro é uma pessoa. Quando você entender que o livro vive, quando você entender que o livro é uma pessoa, nunca mais você vai ter problema com nenhum texto.
Perguntaram para Jesus, essa mulher foi pega em flagrante adultério e Moisés, na lei, mandou matá-lo. O que você tem a dizer? Certa vez eu vi um pastor tão entusiasta, assim, querendo ser tão a favor de Deus, dizendo, olha gente, assim como Jesus, o Filho de Deus, dependeu do Espírito Santo, você tem que depender. Porque quando fizeram essa pergunta, Jesus agachou na terra e começou talvez, né, a escrever na areia. Aí esse pastor disse, Jesus não tinha que responder, se agachou para receber a iluminação do Espírito Santo. Eu respeitei esse pastor, eu falei, ele é bem intencionado, mas Jesus Cristo disse que não é ele o Filho que fala do Espírito Santo, é o Espírito Santo que fala dele. Eu acho que Jesus ficou tão assim, que ele disse, para eu não desmaiar de nervosismo, deixa eu agachar aqui na areia. Porque ele poderia ter dito o seguinte, gente, eu sou o que Moisés escreveu. Além de ser as letras que Moisés escreveu, eu estava na mente de Moisés, em Moisés, ao lado dele, no ouvido dele, nas mãos dele, eu sou. O nosso problema com a Bíblia é que a gente nunca lê a Bíblia como nós estamos lendo uma pessoa e nós não aplicamos a Bíblia na primeira pessoa. Sempre somos fugitivos, sempre vamos para o plural quando nós estamos lendo a Bíblia. Mas a Bíblia, para ser verdadeira no cumprimento dos propósitos, ela tem que primeiro ser lida na individualidade. Ela tem que ser lida na primeira pessoa. É comigo que ela está falando. É contigo que ela está falando. Quando você entender que a Bíblia não é um conselho, a Bíblia é um veredito. Como eu disse ontem, você teria muitas histórias para contar. Eu ando muito cansado esses dias, querido. Mas se a gente sentasse, dava para eu falar o dia inteiro sobre o que Jesus tem feito. Até o que eu oro só por orar, tipo assim, não está rimando. Eu estou acabando a oração e o que eu estou falando não está rimando, não está terminando bem. Então achei uma palavra que rima bem e finalizei a minha oração, falei por falar. Quando a palavra está sendo amada, o Filho de Deus honrado, adorado e aguardado, meu irmão, todas essas letras promovem prosperidade, deleite, vida. E por que eu consegui comparar Malaquias 3:8 ao 10 com João 3:16? Porque é justamente isso, você passa a conhecer uma pessoa. Então, se ela está falando de dinheiro, sexo, caráter, casamento, criação de filhos, não importa. O que importa é tudo aquilo que essa pessoa tem a me dizer, é a restituição daquilo que Adão roubou de mim. Por que a Bíblia tem que ser levada a sério? Porque você crê que Romanos 3:23 é verdade, fomos destituídos. E se você foi destituído, e a palavra destituir significa impedir o usufruto, a glória de Deus é nossa, por direito, legal, é uma herança. Então o milagre não é um favor, o milagre é a participação naquilo que eu sou por direito, eterno. Então, se Adão tirou de mim algo, o Evangelho, Jesus foi para a cruz, a minha obediência à palavra, são os mecanismos nos quais Deus devolve a mim aquilo que eu sou. Então, por isso que eu tenho que ler a Bíblia com responsabilidade em qualquer assunto. Sabe qual é o seu problema? É que você acha que o único objetivo da cruz de Jesus é salvar você para a eternidade. Como se qualquer outro assunto, eu fui falar de sexualidade nas minhas redes sociais, sexualidade do casal. Você tem que ver
os santões. É sério que falar de sexo é evangelho? Ou se é espiritual e não tem sexualidade? Que doideira é essa? Aí você entra no nosso gabinete cheio de divórcio e rancor por questões de sexualidade. É porque os santão, eles dizem, aleluia, Jesus foi para a cruz para salvar meu espírito, mas tu é gente, sexo é fisiologia, não é reprodução, não é instinto, não é só amor, não é só tesão, é fisiologia. Assim como você precisa se alimentar organicamente no seu corpo, você precisa da satisfação sexual como um nutriente para o seu organismo. E foi Deus que colocou lá, não foi o diabo não, tá bom? Ai, dinheiro não pode falar na igreja, porque você não entende que a queda foi totalizante. A queda não foi do espírito para o objetivo de Jesus ser só a vida eterna. Eu sempre quebro o tabu do dinheiro dizendo, se Jesus é pobre como você pensa que ele foi, por que ele teve tesoureiro? E nenhum pobre precisa de contador não, amado. Você tem 100 reais e contrata um tesoureiro. E a Bíblia diz que ele teve, esse tesoureiro ainda era ladrão. E se era ladrão, poderia tirar sem ser dado falta. Se você tem 100 e manda eu tomar conta, você vai saber se eu tirar. Mas se eu dei 100 mil para você cuidar em notas de 100, você não vai saber. Se eu tirei nem 10 mil, você não vai contar toda hora. Você confiou a minha administração. Tem muitos bloqueios em nós que precisam ser vencidos. E a palavra está aqui, amado. É uma opção obedecer, mas é um veredito colher o que ela promete ser colhido. Jovens morrem. Eu não tenho uma análise tão romântica da vida. Por quê? A Bíblia diz, quer viver longos dias sobre a terra? Quero. Honra teu pai e tua mãe. Então, quando um jovem morre, pode ser um acaso da vida. Pode não ser um acaso da vida também. Porque a Bíblia já está dando o quê? Direções. Como as pessoas percebem muito a nossa generosidade, na igreja sempre vem um desavisado para pedir ajuda. Antigamente eu ajudava todo mundo sem filtro, hoje não. Eu não ajudo, eu sou direcionado pelo Espírito de Deus. Os recursos não são meus, estão sobre a minha administração, os recursos são dele. Eu preciso da direção dele para me mover. Então as pessoas hoje vêm apelar à minha generosidade, mas eu respondo o seguinte. Porque elas dizem, eu não tenho, e eu não posso fazer para Deus. Aí eu também já rebato dizendo, você não faz porque não tem ou não tem porque não faz? Que a Bíblia está escrito lá em Gálatas capítulo 6, você não pode zombar de Deus, o homem colhe exatamente o que planta. Eu fui dar um carro ano passado e fui censurado pela minha família. Para piorar, esse ano eu dei outro carro e quando eu fui ver, minha família estava no culto. Eu falei, pronto, DR. Vou chegar em casa e o WhatsApp vai bombar, dito e feito. Você ama o mundo inteiro e não ama a sua família. Eu também já fui cruel. Olha só, os carros não são meus. Eu não dou para quem eu quero dar. Se Jesus não foi com a cara de vocês, aí é problema de vocês com ele. Porque o povo acha que é isso, né? Está dando tudo para todo mundo, porque não dá para a família? Não, eu sou o mordomo, eu sou o administrador dos recursos de alguém. Mas de uma coisa, minha própria família sabe.
Foi o amor por essa palavra que nos trouxe aonde nós estamos. Foi considerar que essa palavra aqui não é um conselho, não é uma dica, não é uma sugestão, é um veredito, é uma pessoa. Esse livro vive. Não sei se você sabe, mas no aniversário de 3 anos do meu filho mais velho, eu encontrei ele morto numa piscina. No dia do aniversário dele, dia 5 de dezembro de 2009. E eu fiquei com o corpo dele por 40 minutos, brigando com o céu, o inferno, o diabo, até que eu vi diante dos meus olhos a coisa mais extraordinária que eu verei em toda a minha história, que foi alguém morto voltar à vida. E minha mãe teve uma visão. Ela não sabe se em corpo ou fora dele. E ela disse que nessa visão Jesus a visitava, dizendo que estava em cima da piscina, eu com meu filho, minha esposa paralisada, que ela não tem reação nessas horas. E Jesus sentado com Paulo em cima da piscina. Paulo no colo de Jesus, Jesus lá tranquilo, e eu gritando lá embaixo. E Jesus disse para ele, você vai ter que voltar. Por 2 motivos. Você tem parte naquilo que ele está fazendo, e ele está mandando você voltar. Você vai ter que voltar. Aí minha mãe me ligou desesperada, mas a minha mãe é nordestina, nervosa, e nem tudo que fala é, entendeu? Amplia, às vezes, a realidade 50, 100 vezes, assim. Então, nem sempre é bom ouvir minha mãe. É uma benção, mas às vezes exagera um pouco. Mas a minha esposa foi conversar com meu filho e perguntar para ele. Você viu Deus? Porque ele teve consciência. O que me chocou é que ele teve consciência. A gente foi lavar os brinquedos ao lado da piscina, ele botou a mão no meu ombro, com 3 anos, e disse, não se preocupe, o Paulinho não vai cair de novo. Aí eu, chorando, meu Deus, o menino sabe. E isso me arrebentava, né, emocionalmente. Minha esposa foi conversar com ele, você viu Deus? Aí ele disse, vi, firme. Ele não era um menino firme antes dos 3. Depois dos 3 ele virou um menino firme. Ele é firme até hoje. Ruim na escola, a gente precisa mais profundo em sabedoria. Ele tem um outro tipo de inteligência. Não é a inteligência acadêmica. Essa tem que ir, quase toda criança tem que ir na pancada, né? Mas a sabedoria da vida é como um ancião. Ele repreendeu um casal quando ele tinha 6 anos de idade, assim, na minha frente. Aí o Espírito Santo disse, que você é omisso, eu tenho que usar seu filho. Você viu Deus? Aí ele disse, vi. Aí minha esposa perguntou, onde? Aí ele levantou a mão em cima da piscina e falou, tá iá. Falava errado, né? Tá iá. E Jesus, você viu ele? Aí ele disse firmemente, vi. Onde que ele está? Aí ele foi lá no quarto e disse, ele disse que estaria aqui. Eu acho isso surreal, sabe por quê? Ele viu o corpo de Jesus. Mas ele disse, você vai voltar, eu vou ser seu amigo lá, tá bom? Vou ajudar você. Mas lá eu não vou estar como eu estou aqui. Lá eu sou de outra maneira. Esse livro é uma pessoa. Até a genealogia de Mateus 1 está falando alguma coisa. A gente não gosta, né? Vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo 1, você pula. Mas ali tem alguma coisa, aquilo é vivo. Por que você não está colhendo frutos?
Porque você não está levando a sério a mensagem. O texto é tão grave que Deus diz, eu sou roubado. Eu sou roubado. Isso é grave, amado. Não tenta se defender da... É lei, pastor Anderson. Não esquece as dispensações. Entra no significado. Por que Deus disse o que disse? As dispensações mudam. Deus não muda. A aplicação do Espírito de Deus, da vontade de Deus, também não muda. O mundo é outro. A dispensação é outra. Mas os objetivos de Deus são outros. Por exemplo, no Novo Testamento temos que praticar primícias, algumas igrejas praticam, mas de fato é coisa do Antigo Testamento. Mas você vê primícias no Novo Testamento. Onde? Diz, olha, o presbítero, o líder, o pastor, que governa a igreja e principalmente se dedica ao ensino da palavra, que ele seja honrado por vocês com duplo salário. Mas você vai lá na lei, era um conceito de primícia. Ele diz, se o seu pastor ganha um salário, se ele ensina a palavra, ele precisa ganhar 2 vezes o que ganha. Olha só, mudou? Lei e graça mudou, não mudou? O contexto não é o mesmo, concorda? Mas o objetivo, o motivo continua sendo o mesmo. Querido, uma igreja que não sabe honrar seus líderes nunca prosperará. Com essas desculpas, entendeu? John Bevere, num dos seus livros, A Recompensa da Honra, fala algo que a nossa infantilidade é meio escandaloso. Que você reage logo na sua humanidade, dizendo, então ele é tão importante assim? Amado, ó. A Bíblia diz que ele é embaixador do reino de Deus, ele é tão importante assim. Ele disse, os lugares onde o poder de Deus fluiu com extravagância e facilidade, foram os lugares onde as pessoas souberam me receber. Aí você choca porque não é Jesus, é John Bevere. Mas o que foi que Jesus Cristo disse? Se você der um copo com água a um servo meu, você não ficará sem galardão. Quem recebeu o profeta na qualidade de profeta, receberá o galardão de profeta. E isso me incomodou bastante. Não sei se você já me ouviu pregar sobre isso. Deus está dizendo, eu sou roubado, mas ninguém sabe onde Deus mora. Nem sabe onde é a conta dele, se é no Itaú, no Banco do Brasil. Deus é espírito. Deus não pode ser roubado. Mas a Bíblia diz que ele está dizendo que é roubado. Isso precisa tirar o seu sono. Se você é um discípulo de Jesus, alguém que ama profundamente o Senhor, você tem que se incomodar com isso. Deus disse que está sendo roubado. Você tem que descobrir por quê. Então eu fui atrás. E para isso eu tive que ler o livro todo, inúmeras vezes, para entender que o assunto de Malaquias não é dinheiro, é honra. Para entender que o assunto de Malaquias não é dinheiro, é divórcio matrimonial. Para entender que o que Malaquias quer dizer no seu livro é: todo aquele que não sabe honrar a Deus não consegue honrar a ninguém. Todo aquele que desonra seu altar, que é a sua relação com Deus, desonrará seu lar. Um homem que não honra a Deus não é um homem digno de confiança, que é uma bomba relógio. O único freio que o ser humano tem é: esse ser humano teme e honra a Deus. Olha os 2 assuntos de Malaquias: oferta e divórcio. Vocês ofertam mal. Malaquias 1, 2 e 3. No final de Malaquias, o Senhor disse: hoje
mesmo se vocês quisessem ofertar a mim, eu não recebo sua oferta. Aí perguntam por quê? Porque eu sou testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, e como você está sendo desleal a ela. É aquela denúncia de Isaías no capítulo 1, eu abomino ajuntamento solene com iniquidade, vocês levantam o som da voz em adoração, eu tapo os ouvidos e viro o rosto. Meu irmão, tem canções, dependendo de que tipo de crente está cantando, que Deus não quer ouvir. E como eu disse ontem, quando você estuda toda a lei, você reconhece que Deus tinha finalidade. Deus sempre tem finalidade, amado. Deus não faz o que faz, nem estabelece o que estabelece por capricho. Deus tem finalidades. Por exemplo, dons espirituais. Você acha que você recebe um dom e se tornou um ser espiritual mais avançado que os demais. Mas lá em 1 Coríntios, capítulo 12, diz que o dom é dado para um fim comunitário. Ou seja, o dom que eu tenho não tem aplicação a mim mesmo. O dom que eu tenho é para o seu uso. O dom que você tem é para o meu uso. Você pega Efésios 4, capítulo 11, falando das vocações do ministério. O Senhor concedeu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, visando até que, ou seja, tem fim. A própria Bíblia não é eterna como livro doutrinário, ela é eterna como palavra de Deus. Mas ela não é eterna na aplicação dela, ela tem uma finalidade temporal. Qual é a finalidade da Bíblia, dos dons, das vocações e de nossa obediência? Formar em nós novamente a semelhança de Deus através do seu Filho Jesus. Por que eu dizimo? Porque o dízimo precisa me transformar à semelhança de Jesus. E é uma lei porque eu não sou voluntário. E porque eu amo a Deus, eu me sinto obrigado a fazer. Mas o interesse de Deus é que eu faça de mentira até que eu consiga fazer de verdade, tornando a lei o meu DNA novamente. Porque o amor não é uma sugestão, é um mandamento. Porque o que Adão fez com você, tirou de você toda a capacidade de amar. Mas você ama a Deus. Você teme a Deus. Aí Deus diz, você é obrigado a amar. Aí por causa de Deus, você vai engolir a ofensa e vai amar, sim ou não? Mas se você se acostumar com o amor volta a ser quem você sempre seria, se Adão não tivesse pecado. Generosidade da mesma maneira, dê esmola, oferte, dê seu dinheiro. Porque Deus precisa? Ixi, olha um Deus carentão. Irmão, Deus não precisa nem da sua adoração, você precisa entender isso. Que oração não é um adjetivo que agrega valor a Deus. Adoração é o lugar ideal para a nossa existência. Você existe melhor quando você entende que nasceu para a glória de Deus. Adoração não é suprir uma carência em Deus, você é lindo. Sua camisa é maravilhosa. Lindo, lindo, lindo és. Como se a nossa adoração agregasse valor a Deus e Deus se sentisse melhor ao ouvir o que nós estamos falando. Não se trata disso. É como um equipamento que só funciona quando põe na tomada. O que é adorar? Pôr o equipamento na tomada. E o equipamento funciona. A adoração é para você funcionar melhor e não para suprir carências em Deus. A sua obediência não agrega nenhum valor a Deus, irmão. Entende isso? O que Deus ganhou quando você perdoou a mim? O que Deus ganhou quando você amou alguém? O que Deus ganhou com essa caderneta aí que você não falha nem nos centavos do dízimo? Fala para mim aí. Deus não ganhou nada. Deus não está ganhando nada. Deus tem um interesse sólido. Amou o mundo de tal maneira e quer testemunhar novamente o que testemunhou em Gênesis 1:31. E viu Deus que tudo aquilo que tinha feito era muito bom. É isso que Deus quer. Mas voltando ao roubo.
A obediência espiritual de Israel dava a Deus instrumentos sociais de redenção. Ele diz: a minha casa cuidará de pobres, órfãos, estrangeiros e viúvas por meio da tribo de Levi e da família sacerdotal. O texto é básico, amado. Traga todos os dízimos e ofertas à casa do tesouro para que haja... Me ajuda, fala bem alto. Qual que é a complexidade aqui, irmão? Qual que é a sua dificuldade em entender o funcionamento do dinheiro no reino de Deus? Para que haja o quê? Então não é para você, não é para Deus, é para quem Deus quer amar. É para fazer alguma coisa funcionar. Mantimento é para manter. Mantimento é para suprir. Então Deus é assaltado no outro. Quando você não ama a Deus, você está roubando Deus em mim. Quando você não me ama, você está tirando, você está roubando Deus. Porque Deus quer me amar através de você. Quando você não me perdoa, você está roubando Deus. Quando você não oferta, você está roubando Deus. Quando você não dizima, você está roubando Deus. Quando você não congrega, você está roubando Deus, porque a sua presença deveria ser significativa. Mas qual é o nosso problema? Por isso que nós amamos canções como aquela, Ele me ama. É porque é isso mesmo. A gente vem como consumidores num culto, fecha os olhos para adorar, entra no mantra espiritual e canta, Ele me ama, Ele me ama. Como se a única função do eterno fosse existir para você. Aí você faz tudo o que você faz na igreja centrada na primeira pessoa do singular. Eu. É por isso que quando o seu ego é ferido, você busca uma outra igreja. Porque a igreja existe para o eu singular e não para o nós coletivo. Somos uma congregação de eus e não uma congregação de nós. Pastor, o que você tem contra a oração, adoração de olhos fechados? Tudo, amado. Que eu não vejo ninguém e não vejo nada. Só vejo escuridão. Mas se eu abrir os olhos, eu tenho muito motivo para adorar. Imagina eu aqui, ó, santo, adorando com essas crianças, esses jovens aqui. Aí já vou lembrando de versículos e de minhas responsabilidades ser um exemplo para eles. Aí eu vou vendo o ancião, cabelo branco, aí vou lembrando de um Provérbios. Aí vou lembrando da minha mãe, aí vou lembrando da honra devida. Eu olho para você e te vejo feliz, te dou um abraço, nos alegramos juntos. Aí eu olho para você, você está abatido e reconheço no espírito que talvez você está precisando de um abraço. Mas está todo mundo aqui no mantra, Ele me ama. No escuro, todos isolados na escuridão da sua existência. Não, pastor, é para se concentrar melhor. Eu gosto de uma canção de uma banda de heavy metal cristão que diz: eu prefiro adorar de olhos abertos para que eu veja as vítimas da injustiça. Quem aqui dirige adorando de olhos bem abertos para receber e-mails do céu dizendo: pare o carro agora? Quem aqui anda de ônibus adorando? Quem aqui entende que quando o apóstolo Paulo disse orai sem cessar, ele não estava sendo literal? Porque se orar sem cessar, não vive, não trabalha, não casa, não come, não dorme. Esse apóstolo não tem mais nada o que fazer. Ele não está falando de literalidade, ele está falando de adoração de olhos abertos, prontidão de espírito. Lavando louça, pronto, aleluiado. Ó, rescarabalabaie, ó. Lavando louça, disponível, dizendo: ei, você sabe que tem que se arrepender com a sua esposa, não sabe? Porque aqui de olhos fechados eu vou fingir que nada é comigo, amado. Vou ficar surdo espiritualmente. Porque se eu abrir os olhos, eu vou ver onde eu tenho que me consertar. Congrego numa igreja que não falo com o irmão há um ano. É melhor fechar os olhos mesmo.
disputa entre departamentos da igreja, pastores no mesmo presbitério que rivalizam um contra os outros. Eu tenho uma boa notícia para dar, eu tenho isso também na minha igreja. Ela não é melhor que a sua não, mas me choca. Me escandaliza profundamente. Amado, como eu uso Malaquias para entender o seguinte: tudo aquilo que eu faço para Deus é um teste para a qualidade das minhas relações. E tudo aquilo que eu faço nas minhas relações é uma comprovação que fui transformado por Deus. Você entende? Deixa eu desenvolver isso com você. Tudo o que faço para Deus, como eu disse ontem para você, sou fácil para Jesus. E Jesus leva tudo de mim. E alguém com um casamento muito ruim veio me censurar. Nos últimos 15 meses eu ofertei 4, 5 carros, sei lá. E essa pessoa veio me censurar. Aí eu disse: eu posso até ficar uma semana fora de casa pregando no mundo o evangelho. Mas quando eu volto para casa, eu volto para um lar. Quando eu volto para casa, eu volto para um lugar onde uma mulher quer meu retorno. Eu não estou fazendo um favor quando eu saio de casa. Estou fazendo falta para alguém. Você está aqui me ouvindo? Você está fazendo falta para alguém ou você está fazendo favor a alguém estar aqui? De tão inconveniente que é a sua presença. Aí eu disse: ei, se eu consigo dar tudo para Jesus, minha esposa, o que eu não daria para minha esposa? É por isso que está bom lá em casa. É por isso que eu não estou buscando gabinete pastoral. Estou buscando para outras coisas. Pastor, eu quero abrir, vou lá no meu pastor dizendo: pastor, estou meio agoniado. Problema no casamento? Nunca, jamais. Ah, porque é perfeito, santo? Não, amado. Porque é uma questão vertical primeiro. Eu só estou ruim com Keila se eu estiver ruim com Deus. Mas se eu estiver bem com Deus, amado. Então, como eu nunca quero estar ruim com Deus, eu nunca estou ruim com ninguém. As pessoas que criam confusão comigo. Eu quero viver a vida, dar fruto, amar, aguardar Jesus, amar Jesus. Então eu falei: não é por isso que teu casamento é atribuladinho assim, não? Porque ele mesmo veio dizer: eu sou calvinista, e calvinista não dizima, porque não sei o que, lá da teologia. Aí eu falo: para de baboseira, moço, e me dá notícias sobre Jesus. O camarada quer teologizar a desobediência. Por quê? Porque eu falei: não, me conte histórias. Só me faça isso. Tudo aquilo que eu negar a Deus, eu negarei a Keila. Mas tudo aquilo que eu estou dando a Deus, eu também estou dando a Keila. Darei a você. Estou dando ao Luan. Nunca vi o Luan pessoalmente. Nunca vi esse transexual na minha frente. Mas eu mobilizei a nação em favor dele. Por quê? Eu não nego nada a Deus, eu não nego nada a minha esposa, eu não nego nada aos meus filhos, eu não nego nada aos meus pais, eu não nego nada a você. Só preciso de 5 segundos. Segunda-feira o Senhor me deu o carro dos meus sonhos. Eu dirigi ele 3 vezes, mas já estou dirigindo sem nenhum prazer. Sabe por quê? Porque nada que eu posso receber nessa terra tem comparação com a Nova Jerusalém. Foi dito e feito. Aquela falou: você vai comprar o carro dos seus sonhos, não? Aí eu disse: para quê? Os carros não ficam na garagem nem 3 meses. Aí ele mandou dar o carro ontem, que eu falei para você, para o pastor do Rio de Janeiro. E eu dei. Mas eu fiz uma prova. Eu disse: eu não sou criança.
não sou menino, não preciso disso. Se chover é, se não chover não é. Mas eu tenho um objetivo. Alegro meu coração com esse objetivo que eu mando o carro para o pastor. Aí segunda-feira ele me deu o carro que eu sempre sonhei. Mas é fato, quando se ama Jesus, nada mais tem valor nesse mundo. Você entrou no carro lindo, maravilhoso, que prazer pisar e a resposta do carro ser tão violenta como é. Sonho de todo homem. Mas eu estaciono aquele carro dizendo, Senhor, eu estou pronto para ir para Nova Jerusalém. Não há nenhum rival capaz de prostrar o amor que eu sinto por ti. Por que você está vivendo mal em algumas áreas da sua vida? Porque você está negando a Deus o que é dele. Tudo aquilo que você tira de Deus, você tira de qualquer um. Por isso que você briga por departamento na igreja, amado. Você quer ver o revelador do seu caráter em Jesus? Você tem 10 anos numa igreja, alguém foi ordenado antes, alguém chegou há 2 anos, você está há 10. Esse que chegou há 2 foi ordenado antes de você. Como você reage? É aqui que eu fecho o seu caixão. Como você reage? Tenta filmar a reação do seu rosto diante de uma situação como essa. Qual é a sua postura? Louvado seja o Senhor, não é a minha hora, o Senhor sabe todas as coisas. Meu pastor é um homem de Deus. Você blinda o seu coração emocionalmente, pensando o melhor, cumprindo o que o apóstolo Paulo disse, considere sempre o outro superior a si mesmo. Cumprindo o que Jesus Cristo disse, quando entrar no lugar, não sente na primeira fila, para não ser desonrado, sente na última, esperando ser honrado. A maioria de nós é denunciado nessa hora. Nós até conseguimos chorar com os que choram, mas se alegrar com os que se alegram é só coisa de vencedor em Jesus, amado. É só coisa de gente que, de fato, venceu a natureza adâmica e consegue governar. É um príncipe. E todo príncipe governa primeiro a si mesmo. Suas emoções. Tem controle dos seus instintos. Aleluia. Consegue vibrar. O pastor chega e diz, vou ordenar fulano como pastor, e você é o primeiro. Governador de si mesmo. Aleluia, meu irmão, o reino está ganhando. Mas não é a verdade de todos nós. Não é a verdade de quase nenhum de nós. Por quê? Estamos em conflito ainda vertical. Estamos em inimizade ainda com Deus. Não damos a Deus o que é dele. Não vivemos para a glória de Jesus. Não amamos o que Jesus ama. Não amamos como Jesus ama. Não temos expectativa no Senhor. A nossa vida não está investida nele. Se ele voltasse hoje, quase todas as áreas da nossa vida nos denunciariam de falta de paixão, como eu preguei ontem aqui por você. Por omissão na administração, como eu preguei ontem aqui para você. Por falta de ação, como eu preguei ontem aqui para você. Tudo que faço a Deus é um treino para as minhas relações. Eu adoro a Jesus, mas essa minha adoração a Jesus precisa me treinar para ser um marido melhor. Por isso que eu disse, questão de casamento é uma questão de adoração, amado. O ser melhor marido não tem como fundamento o próprio casamento. Se eu depender da minha esposa para amá-la, eu nunca conseguirei amá-la. Você entende isso? Como também uma filha de Adão, com instintos pecaminosos, se eu esperar que ela me dê a matéria-prima para que eu possa amá-la, eu sempre irei divorciar. Eu não dependo de minha esposa para amá-la. Eu dependo do meu amor a quem? Ela nunca merecerá.
E toda hora que ela não merecer, por causa da minha adoração, virá a minha consciência. Ela não merece, mas eu mereço. Aí você sorri, lida com a ofensa que ela gera em você e cria para ela o melhor ambiente no qual ela pode se tornar a melhor versão de si. Por isso que Efésios 5:22, que manda você, mulher, se submeter, não começa no 22, começa no 1. E o 1 diz: seja imitadora de Deus como filhos amados. Então não depende de você para amar você. É por isso que Jesus chamou Judas de amigo. Porque Jesus não precisa de Judas para amá-lo. Jesus depende do Pai. É por isso que crente perdoa e não convive. Porque ele depende da pessoa para poder perdoar a pessoa. Quando ele deveria depender de Deus para perdoar a pessoa. E Deus perdoa e põe na mesa no outro dia. Deus perdoa e esquece. Não é que não vai lembrar, amado. Perdão não é amnésia. Tá bom? Mas cicatriz é diferente de ferida. Perdão tem que promover cicatriz. Há lembrança, mas não há dor. Ah, meu marido me traiu há 30 anos. Amado, se ainda dói, não há perdão. Se ainda dói, não foi verdadeiro. Se ainda dói, não é com ele, é com Jesus, tá bom? Ele nunca vai merecer seu perdão. Quem merece seu perdão é Jesus. E você dará o melhor ao seu marido, porque você está dando o seu melhor a Deus. Se você conhece nosso testemunho, nosso sonho era matar nosso pai, meu e do meu irmão. Imagina, as crianças sendo envenenadas, dizendo, eu tenho um sonho. I have dream. E não é mudar o mundo, é matar alguém. Imagina. E hoje, pastor Anderson? Todo mundo aleluiado. Meu pai pastor. Ligou lá em casa dizendo, eu e minha esposa, a mulher que destruiu minha família, queremos marcar um jantar para pedir perdão à sua mãe. Face a face. Aí eu disse, e aí, mãe? E ela disse, e aí, meu filho? É agora que a senhora prova se a senhora é crente. Se a senhora nasceu de novo. Difícil, não é? E fácil ao mesmo tempo. Porque vai depender de adoração. Tudo que eu faço a Deus é um teste para as minhas relações. Tudo aquilo que eu estou fazendo nas minhas relações prova que eu fui transformado por Deus. Está entendendo isso? É difícil de entender? Tudo aquilo que eu estou fazendo para Deus testa a qualidade das minhas relações. Tudo aquilo que eu estou praticando nas minhas relações prova que eu sou transformado. Nós, pastores, quando a ovelha vai embora, a gente amaldiçoa, põe medo, que o diabo vai pesar a mão. Que não existe na cidade outra igreja melhor que a nossa. Aí o pastor tira da ovelha o direito de se arrepender. O pastor se ofende, maltrata, danifica, responde na mesma altura do dano causado nele. E ele ofende o coração da ovelha, e aquela ovelha de tão amargurada nunca consegue despertar a consciência um dia dizendo, agi mal, vou me arrepender. Porque ela vai lembrar do quê? Da dor e não do amor. Enquanto ela lembrar do amor, como filho pródigo, ela pode voltar para casa. Mas se ela lembrar da dor, ela nunca voltará. Eu tenho uma boa notícia para dar a você. Você conseguiu ver em 45 minutos de pregação que Malaquias não está falando de dinheiro? Malaquias está falando de como nós vivemos. Se a gente é capaz de negligenciar o Deus que está amando o povo, que dano a mais nós não causaríamos? Deus disse, tornou claro a Israel, o amor de vocês por mim fará com que eu exerça amor por alguém. Essa é a lógica.
das ofertas e dos dízimos. Se o povo, sabendo qual o objetivo do coração de Deus, não consegue honrá-lo, esse povo viverá bem? É por isso que Malaquias tem a junção de oferta e divórcio. Não viverá bem, porque tudo aquilo que eu negar a Deus, eu negarei a todo mundo. Tudo aquilo que eu não negar a Deus, eu darei a todo mundo. Quais os dízimos, não dízimos que você tem dado na vida? Quais as ofertas, não ofertas que você tem distribuído por aí? Qual a qualidade da tua existência? Tu é um crente que faz falta? Como eu disse ontem, e concordo com Spurgeon, um pastor batista de 200 anos atrás, não fomos chamados para ser o açúcar do mundo, somos o sal do mundo. Então a gente não precisa agradar todo mundo. Mas se não agrada alguém, tem algum problema. Porque Jesus não agradou todos, amém? Mas agradou um montão de gente, amém também? Então Jesus fez falta. Aí Jesus diz, eu tenho que ir porque eu vou preparar a morada. Então ele deu significado a alguém. Você dá significado a alguém? Se você saísse do emprego que você tem hoje, você faria falta? Se você faltasse hoje à família que você pertence, você faria falta? Você é útil? Você dá sono a alguém? Você dorme menos para alguém dormir melhor? Tua vida imprime significado à vida de alguém? Se não, eu estou dando a resposta. É porque você está tirando de Deus. Por isso que você não tem nenhum dano de tirar de alguém. Por isso que Mateus 25 ontem, o cabrito, o bode, não tinha consciência do mal, porque o mal também se torna involuntário. Esses dias, 2 semanas atrás, eu fui pregar ali em Anápolis, cidade vizinha a Brasília, mas é Goiás. Aí recebi uma boa oferta. Que eu olhei, nossa, que oferta boa. Aleluia. Aí o Senhor veio e disse, ei, vai depositar não, tá bom? Tá bom. Vamos fazer o quê? Aquele casal que vai casar lá na sua igreja, não tem dinheiro não, dê a eles. E essa é a lógica também de Malaquias. Onde você foi ferido, ninguém será ao seu lado, se você for curado por Jesus. Na sua dor, Deus gera unção, compaixão e autoridade. Você passa a ter domínio daquilo que um dia foi sua ferida. E você cura a ferida dos que estão ao seu redor. Então, amado, se eu mostrar as fotos do meu casamento, que casamento tribulado, amado. Até as flores foram doadas. O jantar a gente não jantou de tão atribulado que era, ou comida dos infernos de ruim. Alguém disse, eu pago o jantar. Amado, era melhor não ter pago, amado. Aí o Senhor gera identificação onde você sofreu. Aí eu dei o dinheiro para o casal. A menina chorava, olhava para minha esposa com a cara de besteira assim, dizendo, caramba, é sério que vocês se importam? Que às vezes nem os parentes estavam se importando, né? Aí nesse dia eu não viajei, era um domingo de manhã, peguei meus filhos, minha esposa e fui para o parque. Quando eu saí de casa, uma senhora, 70 anos, na porta da minha casa. Como é um lote de 2.000 metros, aí tem também parentes da minha esposa, em casas separadas no mesmo lote. Então eu achei que ela estava esperando alguém. Mas quando eu saí, eu vi ela com a sacola, olhei, mas ignorei. Segui. 5 segundos, o Espírito Santo disse, é sério mesmo? Sério o quê? Porque a gente quer, o evangelho escandaliza, mas a gente quer dar uma de surdo, né? De isentão, como dizem por aí. Oxi, que foi? É sério que você vai deixar essa mulher na porta da sua casa? Como se trata um animal? Nossa. Aí eu peguei o carro e dei a volta.
Baixei e falei, a senhora conhece alguém aí? Não. Estou esperando uma moça aqui que eu pedi uma roupa para ela, ela falou que vai me dar. Aí ela sentada, ela falou, meu filho, eu estou sentada porque meus ossos doem. Tenho uma doença nos ossos, não consigo nem ficar em pé. Falei, a senhora precisa de alguma coisa? Aí ela disse, tem 8 dias que não tem gás lá na minha casa e tal, mas Deus é bom, Deus sabe. Só essa doença aqui. Aí ela foi falando, aí eu puxei o dinheiro e dei R$200 para ela. Aí ela viu o azul e achou, né? R$2. Ela pegou a bichinha, já estava com um problema nos ossos, quase caiu de cabeça para trás. E amado, de fato, não é um desdém. R$200 está longe. Não é que eu sou rico ou um esbanjador tolo. Mas R$200 está longe de ser minha solução, entendeu? Então está longe de ser a resolução dos meus problemas mensais. Talvez pela demanda ministerial, R$200 é o troco de alguma coisa. Mas por que Jesus manda voltar? Porque talvez R$200 é o mês daquela mulher. Então não há nada pouco e nada grande no reino. O que há é motivo, grandeza de propósito, de coração. Aí alguém chega e diz, por que vocês e Keila se amam? Tá a resposta aqui hoje, porque Deus é amado. Deus é amado em si mesmo, Deus é amado no outro. Eu amo Deus quando amo Keila, amo Deus quando eu te amo Deus como eu amo o próximo, amo Deus estando fora de casa há 1 semana por causa da agenda do filho dele. De hotel em hotel, sem saber às vezes onde eu acordo. Minha esposa perguntou, você aguenta? Eu disse, não, aguento não. Jesus merece. A psiquiatra do nosso projeto de depressão de pastores, ela acabou de mandar, estamos de olho, viu? Que agenda frenética é essa? Cuida de pastor doente, vai ficar doente? Aí eu disse, dezembro eu paro. Aí em dezembro ela vai em Brasília para fazer o check-up. Vamos ver se esse homem está bem. Faz a bateria de exame, vamos ver a alma dele, conversa aí. Porque ela diz, mas é gratidão, porque a adoração funciona. Imagina o pai que me defraudou a vida inteira. Eu sou um tatuado pela ausência dele. Eu sou um tatuado porque a minha aparência me deu a segurança que ele nunca me deu. Eu tive que descobrir isso de maneira drástica. Eu não sou tatuado porque gosto de tatuagem. Eu sou tatuado para ser apavorante a você e você não mais me violar, como você me violaria enquanto eu era uma criança raquítica, sofredora no Nordeste brasileiro que apanhava todo dia, sem entender o porquê. E hoje, se você me ver na rua e não saber que eu sou o pastor Anderson, e aí? Vai me bater? Não vai segurar a carteira? Não vai? Não vai mudar de calçada? Não vai? Sim ou não? Ele está falando, não, mas se tiver com um chapéuzinho, um bonezinho. 15 anos sem me ver. Você aguenta isso, meu pai? Aí me liga achando que eu estou milionário, dizendo, ô meu filho, estou sabendo que tu ajuda uns pastores aí, estou precisando pagar umas contas aqui da igreja, me ajuda aí. Problema nenhum. Mas olha que paradoxo da vida. Não é? Porque o Senhor é especialista em transformar sofrimento em testemunho. Se eu não estou negando a Jesus, eu posso agora, por causa daquilo que o meu pai fez, ser mal com ele? Posso? Se eu sou adorador de Jesus, eu posso? Dizer, você merece sofrer. Você vai pagar.
Hã? Fala aí. Ver meus irmãos por parte de pai. Vou poder maltratar essas crianças? Nem um pouquinho? Só para eu me vingar? Por que não? Porque tudo aquilo que eu dou a Deus, eu também darei ao meu próximo. Se eu estiver negando a Deus, sim. Vou me vingar. Porque eu não estou dando a Deus. O dar a Deus treina. O dar a Deus quebranta. O dar a Deus ressignifica. O dar a Deus eleva. O dar a Deus traz propósito ao coração. Então viva melhor. E hoje eu estou tentando inspirar você a uma vida melhor. E você só vai viver melhor quando entender que a Bíblia vive. Que a Bíblia é uma pessoa. Que a Bíblia é um amigo. Eu gosto de um pastor no Rio de Janeiro. Presbiteriano, ó. Incrível que pareça. Quem é presbiteriano fica bolado, né? Que ele é um presbiteriano quase pentecostal. E quando ele adora, assim, num momento de adoração desse como a gente, ele abraça a Bíblia. Ele abraça a Bíblia. Ele beija a Bíblia. Ele bota a cara dele dentro da Bíblia. Ele é grato ao livro, porque o livro vive, o livro funciona. O livro move, o livro transforma, o livro traz frutos. O livro traz o padrão da eternidade para agora. Muda os nossos valores, muda a nossa visão, muda os nossos sentimentos, principalmente sobre o outro. Como eu disse ontem, eu não entendo pastores que combatem a homossexualidade e não são capazes de amar um homossexual. Amado, pensa num xodó que eu tenho. Quanto mais o ser humano não merece, mais chamego eu tenho no meu coração. Abraçar, agarrar. Certa vez foi um cara de saia no culto de domingo. Você aguenta? De saia. Fazendo sabe o quê? Vamos confrontar os hipócritas. Vamos ver do que são feitos. Vai dar polícia porque vão me bater, vai dar polícia porque vão me expulsar. E graças a Deus que aquele irmão não caiu na mão de um diácono atribulado. Quando aquele irmão entrou na igreja, quem estava perto da entrada era eu. Quando eu olhei, eu disse, graças a Deus, porque se fosse a pessoa errada, recebendo ele. Irmão, quando eu vim de... O que você fez, pastor, quando viu de saia? Corri na direção dele. Garrei ele pelo meio. Levantei ele, cheirando o cangote dele. Beijando ele. Dizendo, você é lindo. Você está no lugar mais seguro do mundo. Você está no lugar que você precisa estar. Você está no lugar que você sempre será bem-vindo. Aí ele voltou domingo. Voltou de saia? Deus cura rebelião num abraço. E por que isso? Porque eu sou melhor que alguém? Porque eu quero ser radical em amar Jesus. Se eu estou sendo radical em amar Jesus, esse radicalismo vai espirrar em você. Então é sobre adoração, é sobre o primeiro mandamento. Eu não nego nada a Deus. Portanto, não negarei nada a ninguém. Tudo que eu dou a Deus, eu me habilito a dar a qualquer pessoa. Mas tudo aquilo que eu negar a Deus, eu também negarei às pessoas. É por isso que tem muito crente que combate a mentira e não vive a verdade.
Porque o evangelho está só na moralidade do cristão, mas não está na vivência do cristão. Não é sentimento. É só conceito. Olha, isso aqui é pecado. Não, mas o que é santidade? Mostra para nós aí, através da sua vida. Olha, isso aqui é mentira. Mas o que é verdade? Mostra aí com sua vida. Porque eu sempre digo, amado, nesse tempo de revolução sexual, você quer ouvir de mim o que é um verdadeiro confronto? Quer? Sua família plena, domingo pela manhã, sendo vista em unidade, em algum lugar da cidade. Você quer confrontar os pecados modernos da sexualidade? Mostre para esse mundo caído que eles nunca poderão ter o que você tem se viverem no pecado que eles estão vivendo. Eu não poderei ser o marido que ele é. Eu não poderei ser a mulher que ele é. Eu não poderei ter os filhos que ele tem. Eu não poderei viver o que eles estão vivendo. Porque toda conferência está prometendo avivamento, caindo no poder. Mas nenhuma conferência está ensinando o povo de Deus a levantar no poder para saber viver para Deus segunda-feira. E para mim isso é o ápice do avivamento. Eu agarrado com Keila, meus filhos correndo. Esse dia que eu saí, que a senhora estava lá, não viajei. Cheguei sábado à noite, cansado, dormi. Domingo de manhã, meu filho entrou no quarto, dizendo, vamos, para onde? Para a mesa. Porque na correria, nossa, não sei se é assim com todo pastor, a gente aprende a comer em pé. Segura aí, pastor. A gente entra no hábito do automático. Minha esposa e meus filhos amam a mesa. O Espírito Santo disse, levanta, vai para a mesa. Aí levantei e fui para a mesa, meus 3 meninos, aquele, comemos, rimos, conversamos, meus filhos rindo à toa. E eu saí ali e a gente foi para a grama de casa com os 3 cachorros, o menino corre. O que é isso, pastor Anderson? O retrato da Nova Jerusalém. Sem morte, sem dor, sem pecado, só vida, pertencimento, amor eterno. Então, se qualquer um de vocês visse aquele domingo pela manhã, vivendo em pecado, vocês seriam constrangidos, confrontados. Querido, confrontar pecado não é confrontar pecado em si. Confrontar pecado é viver em santidade. Confrontar a mentira é viver a verdade. E não botar o dedo na ferida do outro. É mostrar que você é a cura, que você é um antídoto. Então se preocupe mais consigo mesmo do que com os outros. Dê a Deus, 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 até Deus extravasar a sua vida para a vida do outro. Até Deus espalhar você. Você faz tão bem a Deus, Deus tem tanta afeição por você, que o Senhor vai espalhar você. Quando Deus chama alguém para o ministério, é porque Deus se sente atraído pelo que há de bom naquela pessoa no secreto. Aí Deus diz, eu vou te espalhar. Seu problema não está no seu casamento, seu problema está no seu relacionamento com Deus. Principalmente nós homens. Para que essa senha toda no celular? Deus já viu, irmão. Se Deus já viu, o que importa alguém não ver? Já foi. Como eu disse ontem, se Deus for teu inimigo, quem pode ser teu amigo? Aí o celular do camarada todo codificado, todo dizendo ninguém pode ver o que está aqui dentro, cheio de imoralidade. Deus já viu. Se Deus já viu, Deus já fechou a porta. Por isso que não está saindo do lugar. Então não está dando a Deus. Se não está dando a Deus, está dando à esposa? Está dando ao filho? Está dando ao próximo?
Não. Você está bem? Continua me amando? Doeu? Às vezes eu brigo com Deus. Deus, por que você não me dá um ministério mais fácil? Queria deixar o povo mais sorrindo, contar umas piadas, ser engraçado. Aí Deus disse, do que adianta fazer o povo sorrir uma noite e chorar para sempre? É melhor fazer o povo chorar uma noite para sorrir para sempre. Você não é um animador de palco, você é um profeta. E profeta faz o que Deus mandou Jeremias fazer, arrancar, derrubar, destruir, para depois edificar e plantar. Então, para Deus fazer o certo, o profeta tem que vir arrancar o errado. Por isso que eu estou dizendo, me ame, gente. Aí o pastor falou, eu Anderson Silva, pô, tá doendo do mesmo jeito, né? É melhor quebrar o braço do que enquadrar os caras desse jeito. Mas é isso, homens principalmente, nós estamos aquém. A esposa, às vezes, para dizimar, precisa roubar o dinheiro escondido. Está tudo errado, amado. Jesus precisa ser honrado por nós. Jesus precisa ser amado por nós. Jesus precisa voltar e não há denúncias contra nós. Um pastor que eu confrontei o pecado dele, ele está achando que eu estou, por onde eu passo, eu falo dele, né? Citando o nome dele, ou derrubando o ministério dele. É porque falta tanta integridade que eu falo, olha só qual é o seu problema. O seu problema é, se ainda tiver algo que eu falar contra você, é porque nem Deus nem ninguém sabe quem você é. Está entendendo? Ah, Davi pecou. Todo mundo sabe, está escrito aí na Bíblia. Davi se escondeu de quem? Se eu tiver o que falar do Elmi, o Elmi não é de verdade. Porque ainda tem coisa escondida. Se tiver coisa escondida, não é autêntico. Então, maridão, tira a senha do celular, moço. Se Deus já viu, deixa a mulher ver e começa do zero. Se arrepende. Não fica fugindo com teoria de conspiração. Estão falando de mim. Se alguém puder denunciar você diante de Jesus, é porque Jesus não conhece você. Deixa eu configurar, porque não tem nada a ver. Eu estava encerrando, então é para alguém isso aqui. Faz o seguinte, se eu tiver o que falar sobre você e chegar, Jesus, aí sabe o que Jesus vai dizer? Vai cuidar da tua vida, Anderson. Já sei, ele já me disse. Agora, se Jesus e as pessoas, sério, não é de verdade. O que é de verdade é público, irmão. Seja bom, seja ruim. Seja de verdade ou de mentira, é honesto. Pedro não fingiu nada. Pedro andou e afundou. Pedro cortou a orelha. Pedro se escandalizou. Pedro foi Pedro, no bom e no ruim. Foi de verdade. Isso se chama integridade. Inteireza de caráter. Só vai ficar bom se ficar ruim publicamente. É isso aqui, é feio, mas é de verdade. Me ajudem. Enquanto ficar fugindo, se escondendo no nébias, olha, irmão, fiquei sabendo, decanta, cova, varão, vaso, não vai. Vem para a luz. Deus não trabalha nas sombras. Deus trabalha com verdade. Deus trabalha com honestidade. É feio, mas é de verdade. Não é doloroso descobrir os segredos de uma pessoa? Por terceiros? Seja de verdade. Mas é feio, pastor. Você só vai ser de verdade verdadeira se botar para fora. Isso aí, ó.
minha esposa, senta aqui, deixa eu falar com você. Tu me ama, tu crê? Então deixa eu mostrar para você o homem que eu sou, mas não me abandona não. Eu quero. Ou com Deus, ou Deus, me abandona não. Tu já viu, mas deixa eu concretizar o que tu já viu. Então, eu conheço gente morta espiritualmente, porque não consegue ser honesta, irmão, espiritualmente. Não consegue ser de verdade. E um dia a conta chega. Igual eu lamento por esse pastor companheiro. Um dia a conta vai chegar. Porque não consegue ser de verdade. Deus é bom. Amém? Vou orar. Querido, o pastor perguntou, pastor, quanto é o livro? E eu estava no hotel, foi um manto, né, para esse livro chegar, não chegava nunca. Aí a transportadora falou que a chuva, que atrapalhou e tal, não sei o quê. Então, querido, minha vida é essa. Está aqui os meus amigos, Elmi e Tati, amigos de casa. E não vão me deixar mentir, essa é a minha vida. Tudo que eu estou falando para você desde ontem. Então eu não quero que Jesus volte e minha conta bancária me denuncie, tá? É de verdade. Minha esposa não tem que reclamar, tadinha. Às vezes eu nem falo para ela, né? Porque eu falo, você vai reclamar de quê? Você estava andando a pé comigo, moça. A gente andava 2 horas a pé para ir para a igreja. Hoje tu está pregando comigo em Paris. Tu tá chique, amor. Então, amado, eu nunca fiz isso, mas eu estou sentindo no coração de fazer. Eu quero amar o Luan. Eu paguei o operatório, mas quero cuidar do pós-operatório. Ele tem um salão de beleza. Eu quero cuidar dele e da mãe dele. Ele ainda não abriu a vida toda. Eu descobri ontem da mãe. E eu quero saber quem é essa mulher. Eu quero... Ano que vem, ora por isso, vai dar, não sei, né? O temor humano é que vai dar errado, vai dar PT. Mas ano que vem, o que é que eu vou fazer no Brasil? Escrever um livro com os maiores testemunhos sexuais desse Brasil. Travesti, transexual, homossexual, e bater de frente com essa ideologia de gênero. Milagres existem, Jesus é Senhor da sexualidade humana. E o livro vai chamar Jesus Sou Gay, e agora? E eu vou fazer conferências no Brasil com igrejas corajosas para receber o evento. Mas pode se preparar, que a militância vem. Elas foram em Brasília. Mas quando elas chegam no evento, elas acham que o pastor vai bater, vai gritar, é pecado, vocês vão para o inferno. Não, sobe o cara que não tem mais pênis, tem vagina. E esse cara diz, cala a boca e se assente, que eu vou contar histórias sobre Jesus. Aí a militância baixa a bola, vai falar o quê? O milagre está lá no púlpito. Não é o pastor moralista dizendo que vocês vão para o inferno, não. Vocês vão ver o milagre subir lá, ó. Então, ano que vem a gente vai, porque é sobre o destino das nossas crianças. É uma guerra pelo destino dos nossos filhos. Então, ora por nós. Deus me livre, né? Pastor Anderson foi preso, sei o que lá. Ô, Senhor do céu, ora por nós, amado. Tenho 3 filhos, não quero ter que passar por isso, mas também coragem tem de sobra. Se for para bater de frente, a gente vai. Então, eu quero usar os recursos desse livro para acabar de cuidar do Luan e de todos que vão vir. Então, é o seguinte, o livro custa R$35. Mas hoje ele não vai ter preço. Mas eu queria que hoje você fosse honesto, até com tudo que eu preguei nesses 2 dias, sobre inteireza de coração. Pastor, eu não tenho dinheiro, então eu oferto o livro na sua vida. Uma coisa é fato, eu tenho que pagar aos credores R$15 por livro. Mas se você falar que você não tem, eu vou ofertar a você. Se você disser que tem R$1, você também vai levar o livro. Se você disser que tem 5, você também vai levar. Se você disser que tem 10, você vai levar. Mas se você disser que tem 1 milhão, você também vai levar. Não importa.
Eu quero que o Luan seja surpreendido pelo amor da igreja, pela verdade da igreja, pela empatia da igreja. Eu quero que lá, está passando por cirurgia, termina, sei lá, meia-noite. Eu quero que amanhã, após a cirurgia, ele tenha a notícia: ei, você tem família, seus irmãos se importam. Então, eu estou abrindo mão de direitos autorais por causa dessas pessoas. Porque eu quero que Jesus volte, olhe para mim sorrindo, dizendo: servo bom e fiel. Então eu acho que aqui tem umas 300 pessoas, a gente tem 500 livros aí. Se 200 pessoas levarem 2 livros, a gente já mata quase tudo. E faça do jeito que você achar que tem que ser feito a partir do que eu falei para você. Você não tem o que dar, você não vai dar. Mas se você tiver o que dar, dê. Mas faz o seguinte: surpreende Jesus com o que você vai fazer, alegra o meu coração e alegra o coração do Luan. Como um servo de Deus que está fora de casa há muitos dias, deixando 3 filhos e esposa, também fala para mim que vale a pena estar fora de casa uma semana por causa da vida de alguém. Você entende isso que eu estou dizendo? Então hoje seu valor vai ser uma oferta. Como você vai fazer, eu não sei. Isso aqui é seu. E esse livro é uma ferramenta porque ele se chama missional. Missionários em um mundo em crise. Então nós estamos em crise das mais diversas, sim ou não? E esse livro ensina você como confrontar e amar. Ele vai ensinar sobre a graça extravagante de Deus. Como confrontar pecadores sorrindo. Sem se chocar com o pecado. Como entender o bom humor de Deus que ordenou Pedro 3 dias depois do pecado dele. Você não choca, não? Pedro cometeu o pior pecado da vida dele, 3 dias depois o Senhor ordenou ele, pastor. E isso está nesse livro. Deus é bem-humorado. Então, crente, se ofenda menos e sorria mais. Deus é bem-humorado. Deus tem senso de humor. Eu sou pastor, amado. Deus é bem-humorado ou não? Fala aí. Deus é bom. Então é isso. Um pouco da nossa história, um pouco da nossa verdade, um pouco do nosso ministério, e a gente gostaria que você se associasse a isso. Então eu não sei onde estão os livros. Onde estão os livros? Aqui, ó. Então não fica com pressa, não. Talvez dê um volume de pessoas. É tempo da gente conversar, tirar uma foto. Você fazer esses investimentos. Você ofertar na nossa vida mesmo. Se ofertar na nossa plataforma, não só pelo livro. Então, independente se você vai levar um livro, está um cara aqui na sua frente que desceu o poço. E no mínimo eu só quero que aquele que ainda Deus não mandou descer, me dê uma corda para descer. Eu quero descer. Eu quero descer. Tem alguém no Nordeste nesse exato momento sem água. Tem alguém no Nordeste nesse momento violentado por pedofilia. Tem uma mulher morta nesse exato momento no Nordeste. Tem lugares no sertão nordestino que homens matam mulheres e enterram no sertão e não dá nada. E está aqui diante de vocês um homem que diz que esse problema é problema dele. Tem alguém sofrendo nesse exato momento no Brasil e Deus me levantou para que eu assuma isso como meu problema. Então se associa com a gente. Passa ali naquele balcão, independente se vai levar o livro ou não, faz uma oferta para nós, em amor ao que nós estamos fazendo. Amém? Deus abençoe sua vida, curva sua cabeça, deixa eu orar com você. Senhor Jesus, obrigado. Nós louvamos o teu santo nome. Obrigado por esses 2 dias. São confrontantes, são desafiadores, mas são inspiradores. Nós sabemos muito bem o que vai acontecer. Nós dispomos o nosso coração, nosso tempo, os nossos recursos, a nossa família, a esse novo tempo. Um tempo de aparente instabilidade, mas um tempo maravilhoso, um tempo de criatividade, um tempo onde a tua igreja pode se posicionar para frutos jamais imaginados, Senhor. É um tempo extraordinário.
para novos frutos, para novos feitos, para novos momentos. Eu apresento cada sonho, cada expectativa, cada irmão meu, cada ministério, cada igreja, essa igreja, os pastores dessa igreja, cada liderança, cada família, cada casal aqui representado. Eu oro ao Senhor por providência divina, milagres extraordinários acontecendo em nós, por nós e através de nós. É a nossa certeza, é a nossa convicção em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Se os irmãos puderem botar o ofertório que estava aqui, lá perto dos livros, para que seja feito dessa maneira ordenada, eu agradeço, tá bom? Deus abençoe sua vida. Foi uma alegria conhecer você, que Deus possa acelerar seus processos apostólicos. Para de dar problema para Jesus. Jesus merece soluções. Resolve teu casamento, amado. 20 anos de casado. É para estar curando outros casamentos e não para estar no mesmo problema. Jesus merece o que é bom. Jesus não merece só nossas dívidas. Jesus merece nossa prosperidade. Jesus não merece só nosso divórcio, nossas brigas, nossas guerras. Jesus merece também nosso melhor. Faz Jesus sorrir. Cuida de alguém, ama alguém. Seja útil. Faça falta. Dê bom dia. Cuide dos companheiros de trabalho. Cuide da criança de rua. Seja obreiro na sua igreja, lava o banheiro da sua igreja, alegra Jesus de alguma maneira, tem muita coisa para ser feita. Alegre o coração de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Fica de pé, meu querido. Você não está sozinho nessa missão. Você não está sozinho nessa empreitada que Jesus tem revelado a você. Tem um irmão do teu lado. Tem uma irmã do teu lado. A cruz, ela era vertical, nos unindo ao Pai, mas era horizontal, unindo você com o outro. Dá a mão por mão do lado aí. É um obreiro que está do teu lado. É um trabalhador da seara. É um ceifeiro. É um homem, uma mulher de Deus. É um jovem, um adolescente. É alguém que você, sabe, está contigo aí para você lutar junto, trabalhar junto. E colocar em prática tudo que nós aprendemos ontem e hoje, aquilo que Jesus tem nos ensinado. O amor de Cristo nos constrange, é o que Paulo fala. Eu não sei você, mas eu estou constrangido. Porque o amor dele é tão grande. E quando a gente acha que está fazendo alguma coisa, ele vem e fala, olha para mim. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer. Porque o Senhor não desistiu de nós e o Senhor ainda, Deus amado, tem a coragem de levantar pessoas como eu, como os meus irmãos. O Senhor tem levantado o pastor Anderson, Deus, para nos desafiar a, como ele mesmo disse, como nós temos ouvido o Senhor amado, tirar o melhor, a melhor versão de nós. Eu sei que o Senhor, Deus, tem nos chamado. A tua palavra diz, o Senhor escolheu uns para, outros para, tendo em vista o aperfeiçoamento e a edificação. Ajuda-nos, Senhor. Levanta a mim e o irmão que está à minha direita e à minha esquerda. Não queremos fazer nada sozinhos, isolados, mas queremos juntos, porque juntos somos mais fortes. Tchau, amado. Deus, essa é uma noite profética, essa é uma noite apostólica, essa é uma noite, Senhor Deus amado, a Deus de direcionamento, Pai. Nós queremos te agradecer por isso. Abençoa a vida do pastor Anderson. Abençoa, Senhor amado, Luan, Senhor, que está lá naquela centro cirúrgico, Deus. Abençoa quantos Luans o Senhor está levantando, está tirando a Deus do império das trevas e trazendo para o reino da luz e trazendo através do amor, Pai. Que nós possamos ser canais. Abençoa-nos, Senhor, no nome de Jesus. E que o grande amor de Deus, porque Deus é amor, que a graça do nosso Senhor, Salvador e amigo Jesus Cristo, a
comunhão, a compaixão do Espírito Santo continue sendo derramada sobre nós agora até a volta de Jesus. Amém?